Sétimo ano, tudo bem? Saudações, professor Jânio Franco aqui com mais uma aula de desenho geométrico para vocês. Nós estamos no módulo 4 falando sobre desenho geométrico na construção de triângulos. No caso, nós estamos falando dos elementos notáveis, tá? Na aula passada, a gente trabalhou sobre a ideia do triângulo, sobre o baricentro e o triângulo ótico, com todas as suas características, tá? E propriedades. Hoje eu vou construir para vocês a página 67, tá? Referente ao caderno de desenho geométrico para vocês. Essa parte aqui. Beleza? O enunciado aí do caderno diz o seguinte, a construção, construa, na verdade, não, a construção não, né, gente? Perdão aí, jogou no mato. Construa um triângulo equilátero ABC, sendo dados os vértices A e o baricentro G, tá? Hoje as motos estão impossíveis na rua. Vamos nessa. Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer o seguinte, ó, nós vamos construir um triângulo equilátero, tomando que esse ponto A já é o vértice do triângulo e esse ponto G é o baricentro. Então, qual que é a primeira ideia que você vem aí na sua cabecinha, tá? Depois, no finalzinho da imagem, né, após a desenhar, eu deixo disponibilizado para vocês o roteiro direitinho, tá? Para você preencher o seu roteiro aí. Enquanto isso, acompanhe comigo aqui na tela. Se você quiser um tempinho aí, você dá pausa no seu vídeo aqui e vai fazer o seu desenho se você ainda não fez, tá? Então, pois bem, é um triângulo equilátero. Qual é a característica de um triângulo equilátero? O que é um triângulo equilátero? Ele é um polígono regular, ele é um cara regular. Qual a característica do polígono regular? Lados e ângulos com medidas congruentes, ou seja, lados mesmas medidas, ângulos também na mesma medida nesse triângulo. E aí você sabe que um triângulo equilátero tem seus ângulos internos de 60 graus, né? Porque 60 vezes 3, 180. Beleza. Então o que você vai pensar? Cara, o baricentro é o de encontro com as medianas. As medianas dos triângulos encontram-se no ponto G, que é o baricentro. Então, você precisa pensar o seguinte. A outra característica, né? Outra característica do baricentro. O baricentro divide a mediana em duas partes, na razão 2:1. Ou seja, do vértice até o baricentro é o dobro do baricentro até o ponto médio do lado oposto. Então, a mediana, que é onde vai estar o baricentro, ela é um segmento de reta em que o baricentro divide essa mediana em duas partes na seguinte razão. Do vértice até o baricentro é o dobro do baricentro até o ponto médio, porque a mediana intercepta o ponto médio do lado oposto ao vértice, tá? Então, nós vamos começar por onde? Descobrindo o ponto médio do lado oposto. O ponto médio do lado oposto vai ser aqui abaixo, né? Medindo aí. E um detalhe, se os lados são iguais, todos os pontos médios vão interceptar numa reta formando também a altura, também 90 graus com o lado. Vamos observar então. O que você precisa descobrir agora? Descobrir a metade, né, e colocar essa metade abaixo. Então, nós vamos medir o segmento AB, você pode usar o compasso também para fazer isso, né? Você pode descobrir o ponto médio desse segmento e depois dobrar ele para cá. Então, nós vamos utilizar uma régua para fazer essa medida. Está aqui a medida graduada aqui. Na medida do segmento AB, o segmento AB mede 26 graus. Então, eu vou pegar a metade desse segmento, que é 10, 11, 12, 13. A metade do segmento é aqui, ó. Você vou medir novamente, ó. Metade do segmento, aqui vai dar, no caso, 26, né? Tá 26 aqui, então 13, mais ou menos, aqui assim, tá? 13. E esse valor você vai medir 13, então, para baixo, dando a mesma linha de raciocínio, né? Você vai colocar aqui no 13 e vai, no caso, se aqui daqui até 13, então eu tenho que ir até o 26 lá embaixo. E aí eu vou dar continuidade nesse segmento aqui até o ponto G. Esse ponto que eu encontrei é o ponto médio do segmento, no caso é o ponto médio em relação ao vértice A, mas é o ponto médio do segmento BC, né? Aqui, ó, BC. E agora o que você vai fazer? Você vai traçar de um segmento que seja o tamanho desse aqui, no caso aqui é um ponto médio, então você vai traçar um triângulo, uma distância para lá e a outra para cá, de modo que ela tem a mesma distância que essa daqui, né? Esse segmento aqui tem a mesma distância que esse. Sabendo então que esse cara aqui, ó,
sendo a mediana, ele vai interceptar no ponto médio, tá? De um triângulo equilátero. E essa distância daqui para cá, né? Vamos pensar aqui daqui até o ponto A, ponto B, aliás, ABC. Ele não diz qual é o sentido, né? O ponto A, B, C. Daqui para cá é essa mesma distância aqui daqui para cá. De modo que essa distância de A até C, ou de A até B, seja a mesma distância de C, de B até C, tá? Tem a mesma distância. Então, pense um pouco como que você vai encontrar esses dois pontos aí desses segmentos, tá? De modo que daqui para cá seja a metade dele, né? Seja a metade dele. Então, fique à vontade para você pensar um pouquinho. Um pouquinho, né? Deu pausa aí, voltou para cá, então analisa o seguinte: o que eu pensei aqui no raciocínio? Enquanto vocês pensavam aí, eu também pensava aqui. Se eu vou traçar um segmento aqui, um lado do triângulo, que ele vai passar por esse ponto, se é um triângulo equilátero, isso aqui vai ser perpendicular bem na base. Então, eu vou traçar uma reta perpendicular aqui também, ó. Traçar uma reta perpendicular aqui, porque no triângulo equilátero isso acontece, tá? A mediana, a bissetriz e a mediatriz passa pelos mesmos lugares, tá? Tem a mesma característica. O que é a altura no triângulo equilátero também tem a característica da mediana, também tem a característica da mediatriz, tá? Então, aqui vai passar 90 graus aqui. Então, vou traçar aqui, vou usar minha régua, que é maior um pouco do que o esquadro, e vou fazer um segmento de reta aqui, ó. Fazer um segmento de reta aqui, continuar ele, na verdade. Eu usei o esquadro para formar um 90 graus e vou usar para aumentar. Agora eu vou fazer o uso do compasso. O uso do compasso é basicamente para quê? Porque o vértice do meu triângulo, o vértice B aqui, ele vai ter essa mesma distância daqui até aqui. E ele vai ser o encontro com esse lado aqui perpendicular. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o teu compasso, vai fazer uma abertura, não uma abertura convencional, uma abertura bem definida, que é o seguinte, ó. A abertura vai ser essa, ó, lá do ponto A até o ponto G. Vou fechar aqui, tá? Do ponto A até o ponto G. Pronto. Vou fechar isso aqui e vou fazer o seguinte, ó. Observe que aqui vai dar lá no ponto A, ó. Então, eu vou pegar do ponto G e vou marcar também aqui embaixo, ó, para você visualizar do ponto G até aqui. Então, aqui vai ser um vértice e do outro ponto lá também vai ser um vértice, tá? Explico novamente o que eu fiz. Esse arco aqui e esse arco vai determinar que a distância de um vértice até o ponto G é a mesma que desse vértice até o ponto G, já que a mediana, nesse caso, é de um triângulo equilátero e ele tem essa característica. O que você vai fazer agora? Você vai fechar esse segmento aqui, ó. Você vai fechar esse segmento aqui, fazer isso, ó. E vai fechar outro segmento lá. E aí nós vamos ter um triângulo equilátero aqui, ó. Você vai fechar aqui, ó. Pronto. E aí nós temos um triângulo equilátero. O que você vai fazer agora é corrigir aqueles pedaços que estão passando. Afinal de contas, você fez a lápis. Então, eu vou tirar esse pedaço que está sobrando. Eu vou botar o vértice B. E vou fechar aqui também. E tirar esse pedaço que está sobrando. E vou colocar o vértice C. E aí, se você... todo e qualquer segmento que você traçar, passando por esse ponto aqui, ó. Por esse vértice. Vou até botar de caneta vermelha. Que não é porque é para ficar diferente do que já foi feito, que já veio no desenho. Então, se você traçar daqui, ó, passando por esse segmento, lá vai formar 90 graus. Se você traçar aqui, também vai formar 90 graus aqui, ó. Tá? Então, foi desenhado aí o triângulo. Nosso objetivo não era essas linhas vermelhas, tá? Aqui forma 90, aqui é o médio em relação ao vértice B. Tá? Sempre é bom especificar isso. E aqui é o médio em relação ao ponto C. Então, o nosso objetivo era descobrir o triângulo. Descobrimos, desenhamos o triângulo equilátero. Com isso, os lados AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado CA. Tá? Tem essas mesmas características. Supondo que isso daqui mede 4, aqui para cá mede 2, assim sucessivamente. Então, estamos aí com o nosso desenho concluído, tá? Vamos fazer mais uma questão, tá? Vamos fazer mais uma? Já que eu volto com essa questão no quadro para a gente resolver. Tranquilo? Página 69, questão de número 1, né? Ou em casa 1, questão número 4, tá aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó, questão 1,
questão do módulo 4, ok? Em casa 1 nós vamos fazer essa questão aqui da página 69. Vou colocar aqui a questão 4, a questão 1 para vocês, no caso lá da página 69. A questão diz o seguinte: ele quer que a gente determine e construa um triângulo a partir dessas informações. Esse aqui é um G, tá? Esse aqui é o ponto G. Então, as informações é o seguinte: esse ponto aqui, o MB, né? MB é o ponto médio em relação ao vértice B que vai estar para cá. Esse ponto é o ponto médio lá do AB em relação ao vértice C que vai estar para lá. E aí ele quer que a gente descubra o triângulo a partir da informação de que esse ponto é o baricentro. Então o que você vai fazer primeiro? Traçar uma reta e aí que ligue os dois pontos. Uma reta que passa aqui, ó. Passa por esse ponto aqui. Primeira coisa que você vai fazer, mais uma vez, na hora que concluir o desenho, eu mando o gabarito para vocês. A construção bacaninha, com todas as informações, inclusive o enunciado gráfico e o roteiro. Então aqui, ó, traçou um segmento de reta, traçou uma reta, vou aumentar um pouquinho, porque estou vendo aqui que não vai ser o suficiente. Então vou desenhar aqui mais um pouco a minha reta. Aumentei um pouco a minha reta, tá? Uma abelha ali querendo fazer a sua participação especial, mas não trouxe nenhum comentário útil, né? Então ela cai fora. Vamos utilizar agora o nosso compasso. O nosso compasso tem que estar sempre ajustado, como eu sempre comento. E aí nós vamos fazer o seguinte: você vai fazer a seguinte medida. Como esse cara é o ponto médio do lado aqui, ó, AB, e esse aqui é o ponto médio do lado AC, que você vai descobrir, o baricentro tem a característica seguinte: do ponto médio até o baricentro é a metade do baricentro até o vértice. Então eu tenho que dobrar essa distância aqui, ó. Eu vou dobrar essa distância, aqui eu vou dobrar essa distância, deixa eu botar aqui, ó. Então eu vou dobrar ela para cá. Eu vou colocar uma aqui e vou colocar outra aqui, ó. Ainda não foi suficiente todo o meu desenho, tá? Mas eu completo. Aqui, ó. Então esse ponto vai ser o ponto B. Para o outro lado, eu também vou dobrar o tamanho desse segmento aqui, ó. Então eu vou aqui. Aqui, aí eu vou. Essa é a medida do ponto médio até o baricentro. Então, do baricentro até o vértice tem que ser o dobro dessa distância. Então, eu faço isso com o compasso. E aquele ponto ali é o ponto C, né? Ponto C. Então, eu vou tirar o restante da reta. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar esse segmento BC, tá? Eu vou ligar esse segmento BC, utilizando a minha régua aqui, né? Fazer o segmento assim, ó. Vou ligar o segmento BC dessa maneira. Eu vou alinhar a reta B até o vértice C ali. Olha só, até o vértice C. Alinhado. E vou aqui, ó. Traço a reta. E agora, o que eu faço para descobrir o vértice A? O vértice A está acima disso aqui. Eu vou ligar do ponto B, passando por C, fazer uma reta aqui, ó. Fazer uma reta aqui, passando por C. Aqui o limite, a origem aqui, né? Mas pode continuar lá, não tem problema não. Aí vou passar outra passando lá, ó. Passando do vértice B, do vértice C, aliás, até passar por BC. E aí essas duas retas vão se cruzar no ponto acima do ponto G, né, que é o ponto baricentro. Esse ponto G, aonde elas se cruzaram, é aonde vai ser o ponto A, tá bom? Vai ser o ponto A. E aí se eu pegar a minha régua, o meu pincel, minha caneta, e no caso você pegar um lápis, você traçar esse segmento aqui, ó, passando por aquele ponto ali. Esse ponto aqui vai ser o ponto médio do vértice BC e a mediana em relação ao vértice A. Tranquilo? Então, nosso desenho ficou com essa característica aí. Você pode acompanhar comigo daqui, na tela aí, tá aí o desenho pronto para você, que é o gabarito aí da questão, junto com o roteiro e enunciado gráfico. Tá bom? Então, voltamos para cá, para o quadro novamente, e para nós encerrarmos nossas aulas e a gente
marcar um próximo encontro na próxima quinta-feira, tá bom? Fique por aqui, eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí, estude, faça esse exercício, responda todo o módulo referente ao módulo 4, construção, tá? Segue esse passo a passo que a rotina, que o roteiro é o mesmo, tá bom? Então até a próxima, fiquem com Deus, fui, bye bye, tchau, boa sorte, se cuidem, tchau!